TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro, e você vai ver a seguir. Homem é condenado por tentativa de feminicídio em Petrópolis. Justiça mantém decisão que obriga a Prefeitura de Petrópolis a fornecer uniformes escolares. Virjan aponta que a região serrana recebe pouco investimento. Licenças para a obra se torna questionamento em Nova Friburgo. Ministério Público do Rio de Janeiro firma TAC com Nova Friburgo para atuação em área em situação de risco. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Grupo de Atuação Especial no Tribunal do Júri do Ministério Público do Rio de Janeiro obteve na segunda-feira, dia 22 de setembro, a condenação de um homem a 18 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado contra a ex-companheira. O crime ocorreu em março de 2024 em Itaipava, em contexto de violência doméstica e familiar. No dia 20 de março de 2024, o homem foi preso responsável pela tentativa de feminicídio da ex-esposa na Estrada Gentil, no Vale da Lua, região de Itaipava, em Petrópolis. Segundo a denúncia, dias antes, o réu, em uma crise de ciúmes, atacou a vítima com facadas dentro do carro em que ela dirigia, inconformado com o fim de um relacionamento de mais de 20 anos. A vítima conseguiu se soltar e fugir, mas foi perseguida e atacada com chutes, socos e novos golpes de faca. O acusado ainda voltou no automóvel, pegou uma chave de fenda para continuar agredindo a ex-companheira. A vítima só sobreviveu porque as pessoas que passavam pelo local contiveram o agressor, permitindo socorro imediato. Durante os debates em plenário, os promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro enfatizaram a gravidade das agressões e a premeditação do réu. O Grupo de Atuação Especial do Tribunal do Júri acolheu integralmente as teses do MPRJ, reconhecendo que o crime foi praticado por motivos torpe, ciúme e sentimento de posse, mediante a recurso que impossibilitou a defesa da vítima com o uso de meio cruel. O caso também se enquadra em feminicídio e na Lei Maria da Penha, por configurar violência doméstica e familiar contra a mulher. Por essa razão, o homem foi condenado a 18 anos de prisão. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve por unanimidade a decisão que obriga a Prefeitura de Petrópolis a fornecer uniformes escolares completos para todos os alunos da rede municipal de ensino. Esse acórdão, publicado na última segunda-feira, rejeitou o recurso apresentado pelo município e confirmou que a conduta do ex-prefeito Rubens Bom Tempo durante uma audiência em 2023 foi interpretada como reconhecimento da obrigação de atender integralmente os estudantes. Na sessão realizada em 2023, o então prefeito Rubens Bom Tempo e o procurador-geral do município informaram ao judiciário que apresentariam no prazo de 60 dias um termo de referência e um cronograma de aquisição dos uniformes. O Ministério Público, diante desta manifestação, considerou que a prefeitura havia reconhecido sua responsabilidade. O órgão também pediu que a proposta incluísse a estimativa de preços das peças, inclusive dos calçados. O acordão mostrou que os compromissos assumidos nos autos foram suficientes para caracterizar a obrigação por parte do município. O desembargador José Assir Lessa Giordani, relator do caso, destacou que é essencial a distribuição dos uniformes para reduzir a desigualdade social e a evasão escolar, além de promover a integração entre as escolas. O tribunal ainda rejeitou os argumentos de que a decisão violaria o princípio da separação dos poderes,
ou a chamada reserva do possível, tese que limita obrigações do Estado em restrições orçamentárias. Segundo o Ministério Público, a situação já era investigada desde 2022, quando foi instaurado um inquérito civil para apurar a carência dos kits escolares. Com a sentença, a Prefeitura permanece obrigada a fornecer os uniformes a todos os alunos da rede municipal de ensino. E sobre esse assunto, a gente questionou a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos nenhum retorno. Já o ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que na época fornecia os uniformes escolares para as famílias que mais precisavam, informou que, inclusive, fazia a compra através de produtores locais, movimentando assim a economia. E ele também explicou que o padrão de uniforme adotado pela rede municipal de ensino permite a identificação do aluno, inclusive pela própria escola. E ainda segundo Bom Tempo, na audiência foram levados, inclusive, alguns modelos utilizados pelos alunos da rede pública, e o então juiz da Vara da Família, José Cláudio Macedo Fernandes, entendeu que o uniforme escolar do município de Petrópolis era de alta qualidade e sua distribuição era adequada. E bom, gente, o índice Firjan de gestão fiscal de 2024 revelou que a região serrana do Rio de Janeiro apresentou o menor nível de investimentos entre todas as regiões do estado. A média foi de apenas 0,1921 ponto, indicando uma baixa capacidade de transformar recursos disponíveis em obras e serviços para a população. Confira. Em Petrópolis, a situação é ainda mais preocupante. O município registrou 0,1420 pontos, ficando abaixo da média regional e sendo enquadrado na categoria gestão crítica. O resultado representa uma queda de 36,3% em relação a 2023, quando a cidade havia alcançado 0,2230 pontos. Já Teresópolis apresentou o pior desempenho, com 0,0438 pontos e a posição número 77 no ranking estadual. O município vem em queda desde 2022, ano que teve o melhor índice da sua série histórica. Em 2023, o número apresentado foi de 0,0553 pontos. Os municípios da região serrana apresentaram uma característica interessante, que foi o baixo investimento. Quando a gente compara o quanto que os municípios da região serrana eles investiram em relação ao Brasil, a gente está falando que os municípios da região serrana investiram menos da metade da média dos municípios brasileiros. Então esse sim é um grande problema. Com base em dados declarados pelas prefeituras, o índice é composto por indicadores como autonomia, gastos com pessoal, investimentos e liquidez. Após análise de cada um deles, a situação das cidades é classificada como gestão crítica, em dificuldade, boa e de excelência. Que a gente pode, através desses 4 subíndices, fazer um panorama bastante claro de como está a gestão das cidades. Apesar do baixo índice em investimentos, a região serrana apresentou bons resultados em outros indicadores, como autonomia, já que mostrou uma boa capacidade de gerar receitas próprias, liquidez, com o melhor resultado entre as regiões do estado e indica folga no pagamento de obrigações financeiras. Além disso, a região serrana se destacou na área de gastos com pessoal. O resultado de 2024 sugere o menor comprometimento do orçamento com despesas obrigatórias, como salários. Os municípios da região serrana eles precisam gastar menos com a estrutura administrativa, e gastar mais com investimentos. Apenas dessa forma a gente consegue, de fato, melhorar o resultado fiscal da cidade. E ainda falando sobre esse assunto, aqui na região serrana, o município de Três Rios não foi avaliado pelo estudo devido à indisponibilidade ou algumas inconsistências nas informações que foram declaradas pela prefeitura. E bom, gente, o vereador Marcos Marins enviou um requerimento à Prefeitura de Nova Friburgo e à Secretaria Municipal de Ambiente para que seja esclarecido como é organizado o processo de tramitação de processos administrativos de aprovação de obras e edificações, além de critérios para o consentimento da licença no município. A gente vai falar agora com a repórter Mariana Braga, que traz mais informações sobre este assunto. O parlamentar informou no documento que os profissionais do ramo de construção civil denunciaram as dificuldades enfrentadas ao pedir licenciamento para projetos de obras e edificações junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Segundo informações dos profissionais, os processos demoram anos para ter, enfim, uma decisão e às vezes são negados sem justificativa plausível.
De acordo com o requerimento, o auto está sendo analisado como morosidade excessiva. Além disso, é questionado também a falta de organização de fluxos, quais exigências para aprovação dos projetos e os trâmites que levam à produção da nota técnica. As denúncias também trazem à tona determinadas exigências técnicas consideradas desproporcionais. Ainda segundo o parlamentar, tal ação prejudica a economia dos entes e dos profissionais do setor. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E bom, gente, estamos vivendo mais um capítulo dos ônibus aqui na cidade de Petrópolis. Isso porque nessa quarta-feira à noite, os rodoviários da empresa Turpi Transporte realizaram uma nova paralisação nos serviços, pegando novamente todos os petropolitanos de surpresa. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que está aqui no centro da cidade, no terminal de ônibus, para trazer informações atualizadas sobre essa nova paralisação. Jonathan, boa tarde para você. Mais uma paralisação, mais uma para conta, tem sido muito recorrente, principalmente dos rodoviários da Turpi, mas agora os ônibus já voltaram a rodar, não é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem está de casa nos assistindo. Bom, exatamente isso que você falou, é mais uma paralisação aqui no município de Petrópolis na conta. E a gente entende, né, que muitas vezes os rodoviários fazem essa paralisação, já que eles estão brigando pelos próprios direitos e muita mais acaba afetando a população. Enfim, então fica sempre essa questão em relação às paralisações. Essa é a quarta vez que o serviço paralisa em 9 meses, Rafa. Por exemplo, no mês de julho, foram 2 paralisações, uma no início do mês e outra no fim do mês, o que é ainda mais preocupante. São 9 meses e 4 paralisações, perdão. Enfim, agora em relação à paralisação de ontem, só para contextualizar, para quem não está sabendo ainda os detalhes sobre essa questão da paralisação de ontem, ela começou por volta das 6 horas da tarde, né? Ali no fim da tarde para o início da noite, e pegou muitas pessoas de surpresa que já estavam aguardando ônibus nos pontos de ônibus, nos terminais aqui do município. Enfim, a gente ontem inclusive recebeu várias denúncias, várias reclamações em relação a isso, querendo saber como que estava essa situação. A gente ficou apurando toda essa questão ontem em relação aos rodoviários, enfim. E às 8h35 da manhã de hoje, na quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Rodoviários, informou que os trabalhadores da Turpi Transporte retomaram as atividades, mas ainda estavam aguardando os pagamentos do Vale, que foi realizado por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira, e por isso uma nova paralisação foi descartada. Então, as atividades foram retomadas no início da manhã e no fim da manhã o pagamento foi realizado e aí não voltou a paralisação. Bom, vale destacar que dessa vez o motivo da paralisação, segundo a empresa, é o atraso no depósito do subsídio do Vale Educação, que impacta diretamente no fluxo de caixa da empresa, algo que inclusive foi discutido em audiência recentemente na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a questão do Vale Educação e das empresas de ônibus. Enfim, a nossa equipe esteve nas ruas para conversar com a população nesta manhã. A gente entrevistou algumas pessoas para falar sobre a questão da paralisação. Então, olha só, gente. É um absurdo, porque assim como os funcionários da Turpi, eles também precisam receber o pagamento deles, né? Não tira a razão deles, né, dos trabalhadores, motoristas, não tira a razão deles porque eles precisam receber, né? Mas por outro lado, encontrar o culpado e resolver a situação. Uma vergonha, né? Aumentaram a tarifa de ônibus e continua essa bagunça toda aí. Bom, ainda falando sobre a paralisação, a Prefeitura emitiu uma nota ontem à noite em relação a esse caso, que em 2025 a Prefeitura realizou o parcelamento dos valores do Vale Educação que estavam atrasados desde 2024 e que vem cumprindo com estes pagamentos. Além disso, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas, vem realizando os repasses do Vale Educação deste ano, que neste mês o vencimento se deu no último sábado, dia 21, ou seja, o salário dos rodoviários não poderia estar condicionado ao pagamento por parte da Prefeitura. Ainda na nota, a Prefeitura relatou que segue cobrando as empresas para regularizar os salários, né, dos rodoviários e que também realize melhorias nos veículos, que é algo que a população clama aqui no município de Petrópolis, que é a melhoria dos ônibus aqui, tanto da Turpi Transporte como das outras empresas. Enfim, agora, Rafa, uma nova informação
que saiu agora há pouco, por volta das 11h30 da manhã, é que o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Rodoviários, soltou uma nota sobre uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 29 de setembro com os rodoviários das empresas Turp Transportes e da cidade das Hortênsias. E nessa Assembleia estarão temas centrais como o atraso de pagamentos da categoria e a avaliação de um possível estado de greve. Enfim, provavelmente, se acontecer a greve, ela vai ser avisada com antecedência, como o que não aconteceu no fim da tarde de ontem, né, por volta das 6 horas da tarde, no início da noite. Então, muitas pessoas que estavam dependendo do transporte público, não conseguiram voltar para casa tão rápido quanto esperava. Volto com você, Rafa. Ô, Jonathan, como eu falei aqui, é uma verdadeira novela, né? A gente já enfrenta essa situação. Eu sou usuária do transporte público, então eu sei exatamente do que eu tô falando. A gente enfrenta várias situações há anos aqui em Petrópolis. E essa situação, como você falou, ela não afeta apenas os passageiros. Ela tá afetando principalmente os rodoviários, porque não é justo eles todos os meses, ou quase todos os meses, viverem de forma recorrente, recebendo esses salários atrasados. Acaba afetando os rodoviários e também, claro, os passageiros que são pegos de surpresa com essas paralisações. Aí fica a empresa jogando a culpa para cima da prefeitura, a prefeitura jogando a culpa para cima da empresa e a gente que é afetado, tanto os trabalhadores quanto os passageiros. É uma situação realmente muito complicada, né, Jonathan? Mas, claro, agora o serviço voltou, a Turp já está operando normalmente, mas, claro, a gente não descarta que um novo atraso nos salários possa acontecer no próximo mês ou daqui a alguns dias. Como você falou, em 9 meses, 4 paralisações e a gente fica aí, pagando caro na passagem, 5,60 na Turp, 5,90 em outras empresas e sem receber esse serviço, e os rodoviários sem receberem os salários ou os salários atrasados. Mas, Jonathan, situação complicada, mas a gente vai acompanhando, claro, e trazendo sempre atualizações. Muito obrigada por suas informações e a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Homem é preso por violência doméstica na posse. Jovem é preso por furtar pacote de biscoito em supermercado e motocicleta é apreendida em Petrópolis. Homem é preso e adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Itaipava. Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto no Alto da Serra, em Petrópolis. Homem é preso por tráfico de drogas em Três Rios. Homem é preso por violência doméstica em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira na região da Posse, aqui em Petrópolis, acusado de agredir a companheira. Ele foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Quem traz mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Na noite desta terça-feira, dia 23, policiais do 26º Batalhão de Polícia foram acionados para atender a uma ocorrência de violência contra a mulher, na Estrada do Brejal, na Posse. Segundo o relato da vítima, que é uma jovem de 23 anos, ela foi agredida com uma cabeçada no rosto e o companheiro ainda a ameaçou com uma pedra e a impediu de sair de casa. O homem, que já tinha uma medida protetiva em vigor, foi preso em flagrante e levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu preso. Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. E ainda aqui em Petrópolis, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam na manhã desta quarta-feira um jovem de 19 anos após furtar um pacote de biscoito em um supermercado que fica na rua Caldas Viana, no centro de Petrópolis. E por conta desse furto ao estabelecimento, os policiais ainda conseguiram solucionar outros 2 crimes. Olha só. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após o segurança de um supermercado deter um jovem de 19 anos por furtar um pacote de biscoito. Durante a revista, 2 celulares foram encontrados e ele informou que os aparelhos foram furtados na noite anterior. O acusado ainda relatou sobre a participação de um outro jovem de 21 anos. Os agentes foram até um endereço do outro suspeito, na rua Visconde do Bom Retiro. Ambos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia. O primeiro foi autuado pelo crime de furto e permaneceu preso. O outro foi ouvido e liberado. Os celulares ficaram apreendidos na delegacia. Ainda na mesma ação, na mesma rua, uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração foi encontrada. O proprietário do veículo informou que adquiriu a moto em Duque de Caxias há cerca de uma semana, mas não comprovou a compra ou a documentação do veículo. Ele foi autuado por adulteração de sinal identificador, foi ouvido e liberado. A motocicleta permaneceu na delegacia. E um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de apenas 15 foi apreendido na tarde de terça-feira durante uma ação contra o tráfico de drogas. Eles foram encontrados em um campo de futebol em uma comunidade que fica na estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, em Itaipava. A ação foi realizada pelas polícias civil e militar. Na ocasião, os acusados foram flagrados comercializando drogas em um campo de futebol utilizado por crianças em uma comunidade na estrada Filúvio Cerqueira, em Itaipava. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas 43 pedras de crack, 16 cápsulas de cocaína, 41 tabletes de maconha, R$ 35,00 em espécie e um aparelho celular. Todo o material estava em uma mochila utilizada para a prática do crime. O homem de 19 anos foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Ele permaneceu preso. Já o adolescente foi autuado pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas e permaneceu apreendido. E ainda aqui em Petrópolis, um homem de 44 anos foi preso na noite de terça-feira no bairro Alto da Serra, após a Polícia Militar confirmar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Quem traz mais informações sobre este assunto é a repórter Evelyn Carvalhais. Policiais do programa Bairro Presente do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um homem com extensa ficha criminal. De acordo com os registros policiais, o detido possui cerca de 10 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, furto, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Ele foi abordado na rua Albino Siqueira, no Alto da Serra, e conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, obrigada pelas informações. Bom, e na cidade de Três Rios, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Puris, na terça-feira, por agentes da 108ª Delegacia de Polícia. O repórter Hugo Petersen é quem traz mais detalhes sobre essa prisão. O homem foi detido após trabalhos de inteligência e monitoramento da Delegacia de Polícia de Três Rios em uma ação conjunta com a Polícia Militar. De acordo com os policiais, o homem já havia sido condenado por tráfico de drogas em 2020 e, já sabendo da localização do indivíduo, as equipes se deslocaram até o local.
Lá, os policiais realizaram diligências e encontraram 95 pedras de crack, um tablete de maconha e R$ 1.360 em espécie. Diante dos fatos, além do cumprimento do mandado de prisão condenatório, o homem também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada pelas informações. E ainda em Três Rios, 2 ações da Polícia Militar resultaram na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas também. As ações do 38º Batalhão de Polícia Militar ocorreram nos bairros Ladeira das Palmeiras e Vila Isabel na terça-feira. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga. Na manhã de terça-feira, policiais militares, com apoio do Serviço Reservado, realizaram uma operação na rua João Felicidade, no bairro Ladeira das Palmeiras. Durante o monitoramento, os agentes flagraram um adolescente de 15 anos vendendo drogas e escondendo parte do material em um arbusto próximo. Na abordagem, foram apreendidas drogas e dinheiro em espécie com o menor. O adolescente, acompanhado da mãe, foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. Ainda na terça-feira, os policiais realizaram outra ação, que aconteceu na rua Professor Moreira, no bairro Vila Isabel, após denúncia de tráfico em uma residência. No local, os militares foram recebidos por um homem de 41 anos que autorizou a entrada da guarnição após assinar um termo de consentimento. Durante as buscas, foram apreendidas drogas e uma balança de precisão escondidas no quarto do suspeito. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e também foi conduzido à 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E ainda na cidade de Três Rios, um homem de 43 anos foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira, acusado de agredir a própria companheira. Ele foi conduzido para a 108ª Delegacia de Polícia, onde esse caso foi registrado. Quem volta agora para trazer mais informações sobre esse caso é Mariana Braga. Policiais militares foram acionados na madrugada desta terça-feira para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Niterói, em Três Rios. No local, a vítima de 56 anos relatou ter sido agredida pelo namorado. Os agentes encontraram o acusado ainda na residência e realizaram a prisão em flagrante. As partes foram levadas para a 108ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Petrópolis para realizar o exame de corpo de delito. O autor, de 43 anos, permanece preso à disposição da Justiça. De Petrópolis, Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportiva. Já, já. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília.
Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. O jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos e olha, já tudo pronto para a gente se atualizar sobre as principais notícias do mundo do esporte, é claro. Vamos então ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição de hoje a gente vai focar em futebol, tênis e em corridas. Começamos falando de jogos do Brasileirão que estavam atrasados. O Vasco enfrentou e venceu de virada o Bahia por 3-1 na noite desta quarta-feira, em um jogo marcado por diversas polêmicas de arbitragem. A primeira vitória do Vasco em mais de 130 dias pelo Brasileirão em São Januário foi comandada pelo camisa 10 Felipe Coutinho, que empatou o jogo, e confirmada por Puma Rodrigues e um gol contra de Luciano Juba. Com o resultado, o Cruz Maltino chegou a 27 pontos e está momentaneamente na 13ª colocação do campeonato. O Botafogo também jogou, mas não teve o resultado positivo contra o Grêmio. Jogando no Sul, o Glorioso empatou, mas sem dúvida nenhuma a sensação final foi de derrota. O Alvinegro saiu na frente no placar com o Cuiabano, mas viu o goleiro Thiago Volpi empatar de pênalti aos 45 do segundo tempo. Assim, o Botafogo continua com 40 pontos na 5ª posição. A gente começa falando do Vasco, um resultado muito positivo e, na minha visão, até um pouco surpreendente. A gente pode dizer que o Vasco está ali naquela fase conturbada de jogar bem e não conseguir confirmar os resultados. Parecia que aquele velho dito dos jogos do time do Vasco ia se repetir, porque o gol que o Vasco toma, o Vasco estava jogando bem melhor que o Bahia, estava dominando o jogo. Porém, mais um erro individual, o Vasco toma um gol ali muito evitável. Mas depois o time conseguiu continuar sendo melhor, apesar de estar perdendo, e depois da expulsão do Jean Lucas, ficou jogando muito melhor e conquistou essa vitória com muito mérito. O Jean Lucas é um jogador que faz muita diferença, porque é um jogador que preenche todo o campo, né? E sem ele, era um jogador a menos, é claro, e fez muita diferença. O Vasco se sobressaiu muito depois da saída dele. No segundo tempo, por exemplo, só deu Vasco. Exatamente. E a gente tem que destacar aqui que o Jean Lucas foi expulso, porém, como eu já disse, tivemos polêmicas de arbitragem. Se a expulsão do Jean Lucas foi o lance de menor impacto, vamos dizer assim, de que era menos cartão vermelho, porque a gente também teve uma entrada criminosa do
do volante Rezende, camisa 5 no Felipe Coutinho, que ele podia ter quebrado o pé do Felipe Coutinho. E também no segundo tempo a gente teve uma entrada do atacante Sanabria, que fez um ótimo jogo, inclusive, mesmo jogando naquela situação muito complicada de ser o único atacante do Bahia, ele ainda assim conseguiu jogar bem, porém ele deu uma entrada também criminosa no Pulmão Rodrigues. Então teve um expulso no time do Bahia, porém, se fosse ver realmente o que aconteceu no jogo, o time do Bahia poderia ter jogado com 3 a menos. Exatamente, olha, a gente tem que falar do Botafogo também, que sofreu do mesmo gostinho que o Flamengo, sofreu um gol no final do jogo, um gol de pênalti e um gol do Thiago Volpe. Só que esse pênalti um pouquinho contestável assim também, eu diria. Exatamente, é um pênalti que é realmente muito complicado, porque a bola já tinha passado, parece que vai bater, parece que ela vai seguir, e realmente bate aqui no braço do Matheus Martins. Porém, está muito colado no corpo, né, Toledo? Não é um lance que ele está assim, que ele está com o braço pro alto, nada. Tá assim, a bola bate na mão dele, só que, pô, o que ele vai fazer com aquela mão, gente? Ele está se protegendo também. Tem que levar em consideração, pelo menos na minha visão, que é um jogador na barreira. É natural também. Exatamente. Tem aquele movimento que o jogador tem que fazer. Igual na hora de dar um carrinho para tentar bloquear um cruzamento. O jogador tem que estar com o braço aberto, porque senão ele não vai ter o carrinho, ele só vai cair no chão. Exatamente. Então, ali foram 2 jogos marcados por polêmicas de arbitragem. O Vasco, apesar de toda a polêmica, conseguiu vencer e o Botafogo ficou na situação mais complicada. E falando em resultado negativo, ninguém, pelo menos até a gravação dessa edição, teve uma semana mais conturbada que o Fluminense. O tricolor está fora da Copa Sul-Americana depois de empatar com o Lanús em pleno Maracanã. O time das Laranjeiras tinha perdido a primeira partida do confronto por 1 a 0 e estava ganhando em casa, mas os argentinos empataram na segunda etapa e conquistaram a classificação. E isso não é tudo. O técnico Renato Gaúcho anunciou que pediu a demissão do cargo de técnico na coletiva de imprensa pós-jogo. Toledo, a gente vai dizer aqui, tem um termo muito popular e que se enquadra bem nessa situação. Renato Gaúcho abandonou o barco. É uma situação muito complicada, porque assim, a gente estava falando um tempo atrás aqui já, que o Fluminense parecia um time muito copeiro. Só que agora está jogando Campeonato Brasileiro, é claro, só que agora só tem a Copa do Brasil de Copas para disputar. E com essa mudança de técnico, parece que se criou uma crise que não existia. Exatamente, o time do Fluminense, a gente, é claro, destacava que às vezes era um time inconstante e tal, e essa eliminação prova isso cada vez mais. Porém, a gente ainda tem que levar em consideração, Toledo, que apesar da eliminação, apesar disso tudo, o Fluminense ele não tem um elenco tão forte assim. É claro, agora teve alguns reforços, teve um investimento um pouco maior pós-Mundial de Clubes, porém tem que levar em consideração também que o Renato Gaúcho está fazendo um trabalho muito digno com o time. O time está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 2 jogos a menos, está na semifinal da Copa do Brasil, estava agora aqui chegou às quartas da Sul-Americana, não conseguiu se classificar por detalhe, teve bola na trave, muita coisa assim, e o técnico realmente decidiu ir embora. Mas é uma situação bem complicada e que às vezes é uma cobrança meio difícil, eu diria que é uma cobrança meio, não vou dizer injusta, mas uma cobrança um pouco contestável da torcida do Fluminense. Porque, claro, tem que cobrar, o time poderia ter classificado, mas ainda assim o time do Renato Gaúcho, o jeito que ele conseguia fazer a equipe jogar, eu acho que é muito mais do que a grande parte dos técnicos. Eu concordo com tudo que você disse, só que eu acho que isso ser uma desculpa para pedir uma demissão, eu acho demais. Porque assim, todo mundo está vulnerável a ser criticado, positivamente e negativamente. E todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo é muito exigido, todo mundo é muito criticado. E o Renato falou que as críticas estavam sendo muito excessivas, até nas redes sociais. Eu acho que assim, as críticas não podem ser excessivas, é claro. Não podem, tudo tem um limite. Mas eu acho que para isso ser uma demissão, eu acho que é demais. Porque todo mundo pode ser criticado. Exatamente. A gente tem que levar em consideração também que, apesar de todas as críticas, ainda tinha uma parte da torcida que apoiava ele. Eu acredito que ninguém ia pedir a demissão realmente, vai falar, nossa, ele foi realmente criticado, ele foi chamado de burro durante o jogo, mas ainda assim, ninguém estava pedindo, fora Renato Gaúcho, tem que contratar outro técnico. Claro, muito provavelmente alguma parte da torcida pedindo, mas se levar também parcela da torcida como regra,
aí não vai ter técnico nenhum que vai durar no futebol. Tem torcedor do Flamengo que pede a saída do Felipe Luiz, imagino do Fluminense que pede a saída do Renato Gaúcho. Então, realmente, eu acho que ele abandonou o barco e foi uma decisão, vou dizer, até um pouco covarde. Exatamente. Agora o Fluminense está numa crise e busca um novo técnico. E ainda nas competições sul-americanas, mas desta vez na Libertadores, o Flamengo joga nesta quinta-feira contra o Estudiantes lá na Argentina. O primeiro jogo foi 2-1 para o rubro-negro, que depende de apenas um empate para conseguir a classificação. A bola rola às 9h30 da noite e, é claro, ficaremos ligados para o que pode acontecer. Toledo, só pra gente fazer um rápido comentário aqui sobre o jogo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem tudo para conquistar essa classificação, mas tem que prestar muita atenção nesse jogo, principalmente porque a gente tem que levar em consideração aqui a arbitragem na Libertadores contra os brasileiros está uma coisa patética. Exatamente. Foi o jogo do Flamengo nos jogos de ida e ontem o Palmeiras se classificou contra o River Plate, ganhou de 3-1, mas ainda assim o árbitro estava de brincadeira com o time brasileiro. Ele estava perdido em campo também, teve uma hora que ele ia expulsar um jogador do River Plate pelo segundo amarelo, só que ele não tinha tomado o primeiro, ou seja, é uma arbitragem assim muito bagunçada. Inclusive no primeiro jogo do Flamengo a arbitragem foi totalmente errada, pode-se dizer que foi errado, foi um erro mesmo. E nesse segundo jogo, esse árbitro dessa partida é o mesmo que ajudou o Estudiantes a se classificar com um pênalti assim muito contestável também. A gente tem que levar em consideração e ficar ligado no que pode acontecer. E é claro, a gente torce para no fim das contas ninguém ser beneficiado. Nenhuma arbitragem é para beneficiar ninguém. Na bola. Exatamente. Quem tem que conquistar a classificação ou infelizmente ser eliminado são os jogadores. O árbitro não tinha que ter envolvimento nenhum. Ele só está ali para mediar a partida, não para decidir nada. E a tenista Bia Haddad Maia resolveu encerrar a temporada 2025 mais cedo. A brasileira, que não teve o seu melhor desempenho neste ano, compartilhou em suas redes sociais que tomou essa decisão para conseguir descansar o corpo e a mente. Na mais recente atualização do ranking do WTA, Bia chegou à sua pior posição nos últimos 3 anos, apenas o 40º lugar. E a gente troca de esportes novamente, isso porque a equipe Andretti anunciou a contratação do brasileiro Felipe Drugovich como titular para a temporada de 2025-2026 da Fórmula E, categoria de carros de Fórmula elétricos. O piloto paranaense de 25 anos ocupa o posto de reserva da Aston Martin na Fórmula 1 desde 2022, ano que conquistou o título da Fórmula 2, mas agora vai ter outro desafio. E Max Verstappen não consegue ficar longe das pistas. O tetracampeão mundial de Fórmula 1, no fim de semana de folga da sua categoria principal, vai disputar a NLS na Alemanha, marcada para este sábado, dia 27, em uma prova de 4 horas de duração. O holandês participará da corrida com uma Ferrari 296 GT3, operada pela equipe suíça Emil Frey Racing, marcando a sua primeira aparição na categoria principal da série de Endurance alemã. E para finalizar nossa edição, voltamos para o futebol, mas agora aqui em Petrópolis, porque temos jogo neste fim de semana. No sábado, o Serrano enfrenta o Paduano no Atílio Marotti, com aquele mesmo esquema de ingressos, a R$20 a inteira e 10 a meia. E o Petrópolis FC enfrenta o Niteroiense na mesma data no estádio Los Lábios, que é a casa do time nesta temporada. Ambos os jogos estão marcados para começar às 2h45 da tarde. Toledo, então é mais uma oportunidade de apoiar o Serrano, de apoiar um time aqui de Petrópolis e também quem for torcedor do Petrópolis tem que fazer um deslocamento um pouco maior, porque o time não joga aqui na Cidade Imperial. Porém, uma grande oportunidade, é sempre bom a gente apoiar as coisas aqui da cidade. Ingresso baratinho também. Ingresso baratinho, super acessível e vale muito a pena ver, pelo menos na minha opção. É um entretenimento muito bom. E sabe o que vai ter de bom também nesse jogo? A gente vai estar lá presente. Exatamente, a equipe da TVC vai estar lá em peso. E é claro, a gente tem que apurar de perto o nosso Correio Esportivo. Exatamente. E a gente, é claro, vai trazer na próxima edição, porque a nossa já acabou hoje, os resultados dessas partidas para vocês. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Então, na terça-feira, os meninos voltam com atualizações sobre o mundo do esporte no Correio Esportivo. Mas nós agora vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Fim de ano deve gerar mais de 3.000 contratações temporárias no comércio em Petrópolis. Número de empresas industriais que usam inteligência artificial cresce 163% em 2 anos. O Comitê de Comércio Exterior aprova redução de impostos para 15 produtos e renova medidas de proteção à indústria nacional.
MEC divulga regras para as vagas remanescentes do FIES, com prazos definidos para faculdades e estudantes. Aluno da Firjan Senai Petrópolis está entre os melhores do Brasil no World Skills. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, o comércio e os serviços brasileiros devem abrir cerca de 118 mil vagas neste fim de ano, entre temporárias, efetivas, informais e terceirizadas. O dado é de uma pesquisa nacional que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. E aqui em Petrópolis, a expectativa acompanha um cenário positivo. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis projeta aproximadamente 3 mil contratações temporárias para atender ao aumento da demanda durante o Natal e as festas de fim de ano. É muito importante que o empresário inicie esse processo de contratação, para que ele possa ter tempo hábil aí para fazer uma boa seleção, um bom recrutamento e um bom treinamento também para que os clientes que vão visitar as suas lojas, possam ter uma experiência encantadora.
Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, os números indicam um movimento estratégico para o setor. Isso impacta de uma forma positiva para a nossa economia, porque a gente vai estar gerando aí um pouco mais do que 3 mil vagas, né? Então a gente vai aquecer a economia com essa geração de vagas e isso, então, de alguma forma impacta positivamente na contratação de nova mão de obra. O principal motivo das contratações é o crescimento da demanda no fim de ano, citado por 47% dos empresários. Outros 22% apontam a reposição de vagas abertas pela rotatividade e 20% vem na ampliação das equipes, uma forma de elevar a qualidade do serviço diante da concorrência. Nessa reta final do ano, Ana começou a trabalhar com a avó, como forma de suprir as demandas que aumentaram no período. Fim do ano sempre fica uma loucura, né? Chega Natal, aí é família querendo dar presente. Acaba tendo que às vezes ter uma ajuda a mais, contanto que eu eventualmente venho aqui justamente para ajudar. Às vezes fico no caixa, às vezes tento atender, dar meus pulos assim. A pesquisa aponta também que 47% dos empresários pretendem efetivar os temporários após o período de fim de ano, o que amplia o potencial de geração de emprego. Yara é proprietária de uma papelaria e na reta final de 2025 ela busca novos contratados e com a expectativa de uma efetivação futura. A gente sempre pensa em ficar, né? Porque a gente é formador de pessoas, né? Então vem como estagiário, às vezes vem sem experiência, adquire a experiência aqui na loja com a gente e é sempre uma oportunidade para o futuro de continuar ingressar aqui com a gente e efetivado, né? Com a expectativa positiva, a CDL Petrópolis orienta que os lojistas se preparem para contratar com antecedência, para ter uma equipe qualificada. Com essa oportunidade de serem contratados, serem treinados e ter essa experiência, muitos se destacam. E esses que se destacam no desempenho de suas vendas, os empresários costumam reter esse talento dentro do seu negócio para que durante o ano ele possa ter uma equipe 100% entregando resultados positivos para o negócio dele. E ainda falando sobre o mercado de trabalho, em 2 anos, o número de empresas com atuação na área industrial e que utilizam a tecnologia de inteligência artificial mais do que dobrou e apresentou um salto de 163%. A quantidade passou de 1.619 em 2022 para 4.261 em 2024. No primeiro semestre do ano passado, 41,9% das empresas industriais pesquisadas faziam o uso da IA, enquanto essa marca era de 16,9% 2 anos antes. A constatação está na pesquisa de inovação semestral, a Pintec, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento foi feito com uma amostra de 1.731 empresas da área industrial em um universo de 10.167 companhias com 100 ou mais empregados. O levantamento foi financiado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABNDI, uma organização brasileira sem fins lucrativos que teve apoio técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O gerente de pesquisas temáticas do IBGE, Flávio José Marques Peixoto, associa o avanço da IA ao maior uso das chamadas IAs generativas. Ele aponta que, entre as duas pesquisas, houve o lançamento em novembro de 2022 e a difusão em 2023 do ChatGPT, software de IA que simula conversas e cria conteúdos. O gerente ainda lista uma série de outras formas de inteligência artificial que ganharam espaço nas empresas industriais, como mineração de dados, reconhecimento de fala, reconhecimento de processo de imagem, geração de linguagem natural, o aprendizado da máquina, a automação de processos e fluxos de trabalho. E bom, gente, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União de segunda-feira as regras para a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, neste segundo semestre de 2025. Olha só. As instituições privadas de ensino superior têm do dia 1º ao dia 8 de outubro para informar, no sistema do MEC, os cursos de graduação e o número de vagas disponíveis para financiamento. Só podem participar faculdades que já tenham adesão válida ao programa e cursos com avaliação positiva pelo Ministério. O prazo para correções vai até dia 14 de outubro. Já para os estudantes, um novo edital será divulgado a partir do dia 14, com as regras para a inscrição.
Apenas universitários que conseguirem atingir a frequência mínima exigida poderão concorrer às vagas. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana voou e amanhã já é sexta-feira, claro, aquele dia que a gente mais espera para saber a previsão do tempo. E por isso, já tô aqui ao vivo com a repórter Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Mari, boa tarde para você. Olha, finalmente amanhã sextou, né? E aí, como é que tá a previsão do tempo? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, eu acho que a previsão de sexta-feira é a segunda que nossos telespectadores mais gostam, né? Bom, essa tendência de temperaturas mais baixas seguirá nessa sexta-feira, né? O dia amanhã será igual nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis. A previsão nas duas cidades é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em ambas, os termômetros devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia será parecido com o de hoje, com sol com algumas nuvens. Pode chover aí rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 16 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para esta sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As nuvens seguem no período da noite. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã segue essa mesma tendência, parecido com o de hoje. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua nublado. As temperaturas vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Mari, então olha, sem muitas novidades se a gente comparar com os outros dias dessa semana. Na maioria das cidades, períodos de céu nublado e até chuva em algumas delas. Aqui em Petrópolis está chovendo hoje, choveu em alguns outros dias dessa semana e as temperaturas abaixo do que a gente viu no último fim de semana, que estava muito quente. Mas ó, quem acompanha a gente aqui na previsão já sabia que seria assim pro restante da semana. A gente logo no início da semana falou que essas temperaturas vão seguir baixas aí por mais alguns dias. E amanhã a gente fala um pouquinho sobre o fim de semana, que ainda vai continuar frio, pelo menos aqui na região serrana. Então, Mari, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, sexta-feira, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.